Os Homens do Rei. Capítulo 1. Mesmo depois de um semestre na Universidade de Palmetto State e algumas semanas treinando no maior estádio de X dos Estados Unidos, Neil ainda ficava sem fôlego diante da Toca das Raposas. Ele se deitou de barriga para cima na linha da meia quadra e inspirou, observando os arredores. Contou as fileiras de assentos que se alternavam em laranja e branco até se misturarem em um borrão próximo às vigas. Então analisou as faixas que anunciavam o campeonato de primavera, penduradas em ordem numérica ao redor do estádio. Havia uma para cada raposa, incluindo o falecido Seth Gordon. As faixas não estavam presentes quando as raposas se separaram para o Natal, e Neil se perguntava o que Allison diria ao vê-las. Esqueceu como ficar de pé, Jordan? Neil virou a cabeça e olhou para o treinador. Tinha deixado os portões da quadra abertos, e agora David Wymack estava parado próximo à entrada. Neil achava que ainda não tinha dado tempo de Wymack lidar com toda a papelada. Então ou o treinador não confiava na promessa de Neil de não treinar até que estivesse totalmente recuperado, ou Neil havia mais uma vez perdido a noção do tempo. Torcia para que fosse a primeira opção, mas o buraco em sua barriga indicava o contrário. Concordara em passar o Natal em Edgar Allan, mas os corvos operavam em dias de 16 horas durante os feriados. O que deveriam ter sido 2 semanas pareciam ter sido na verdade 3, e o relógio biológico de Neil estava fora do eixo mesmo após 2 dias de volta à Carolina do Sul. No entanto, as aulas começariam na quinta-feira, e a temporada de primavera na semana seguinte. Wymack tinha certeza de que voltar à rotina ajudaria. Neil torcia para que ele estivesse certo. Hora de ir, afirmou Wymack. Foi o suficiente para Neil se levantar, apesar dos protestos de seu corpo machucado. Ele ignorou a dor, uma sensação tão familiar, e resistiu à vontade de massagear o ombro dolorido enquanto cruzava a quadra até Wymack. Notou o olhar calculista do treinador, mas escolheu não reagir. Eles pousaram? Perguntou Neil quando se aproximou. Você saberia se atendesse o celular. Neil tirou o aparelho do bolso e o abriu. Apertou alguns botões, então virou a tela escura para o Wymack. Devo ter esquecido de carregar. Deve ter sido isso, respondeu Wymack, que não se deixou enganar. O treinador tinha motivos para estar desconfiado. Neil deixará o celular morrer de propósito. Antes de ir para a cama no ano novo, desligou o aparelho e o deixou desconectado do carregador. Ainda não havia lido as mensagens que os colegas de equipe enviaram durante as festas de fim de ano. Não dava para ignorá-los para sempre, mas ainda não tinha decidido como explicar as próprias ações. Os machucados horríveis espalhados por seu corpo eram uma consequência esperada ao se enfrentar Rico. Daria mais trabalho ainda justificar a tatuagem no rosto, mas ele iria conseguir. O problema era que Neil não suportava encarar o que Rico fizera com sua aparência. Após 9 anos de lentes de contato coloridas e cabelo tingido, Neil enfim voltará à sua cor natural. Com o cabelo castanho avermelhado e os olhos azuis brilhantes, era a cara do pai assassino de quem passará metade da vida fugindo. Fazia 2 dias que não se olhava no espelho. Negar a realidade não faria sua aparência voltar ao que era, mas ele sentia que vomitaria se encarasse o próprio reflexo de novo. Se pudesse pelo menos tingir o cabelo alguns tons mais escuro, poderia respirar melhor, mas Rico deixará claro o que faria com as raposas se Neil fizesse qualquer mudança. Eles estão na área de desembarque. A gente precisa conversar, disse Wymack. Neil trancou o portão da quadra e seguiu Wymack até o vestiário. O treinador desligou as luzes do estádio, e a toca das raposas foi engolida pela escuridão. A súbita ausência de luz provocou um arrepio em Neil. Por alguns instantes estava de volta a Evermore, sendo sufocado pela crueldade dos corvos e o ameaçador esquema de cores da quadra. Nunca fora claustrofóbico, mas o peso de tanto ódio quase trucidou cada osso de seu corpo. O tilintar de chaves o arrancou daquela memória perigosa e Neil voltou ao presente, assustado. Wymack entrará no vestiário antes dele e estava destrancando a porta do escritório. Apesar de estarem apenas os dois ali, além do segurança que fazia as rondas obrigatórias, Wymack trancara o lugar em sua curta ausência. Neil já estivera ali o suficiente para saber que o treinador não guardava nada de particularmente valioso nas prateleiras. A única coisa de valor era a mochila de Neil, que ele havia escondido no canto do escritório antes de entrar em quadra. Em seu primeiro dia na Carolina do Sul, pedirá a Wymack para proteger suas coisas e, 7 meses depois,
o treinador ainda mantinha a promessa. Isso quase fazia Neil se esquecer de Rico. O iMac deu um passo para o lado e gesticulou para que Neil ficasse à vontade. Nos poucos segundos que ele levou para pegar a mochila e colocar a alça no ombro, o treinador desapareceu. Neil encontrou no lounge, sentado no centro de entretenimento ao lado da televisão. Neil segurou a alça da mochila para criar coragem e parou na frente dele. Kevin me ligou ontem de manhã quando não conseguiu entrar em contato com você. Queria confirmar que você estava bem. Ao que tudo indica, ele sabia onde você estava esse tempo todo, comentou o iMac. Não havia por que mentir, então Neil disse. Sabia. Eu o obriguei a contar para todo mundo, afirmou o iMac e o coração de Neil parou. Abriu a boca para protestar, mas o treinador ergueu a mão e continuou falando. Eles precisavam saber o que iam encontrar ao voltar, pelo seu bem. Para pensar na reação deles se voltassem e vissem isso sem nenhum aviso. Você já fica todo agitado se chamam você de amigo, é bem provável que tivesse um treco quando eles surtassem por sua causa. Neil queria argumentar, mas o melhor que conseguiu dizer foi: eu estava pensando em algo. Você estava enrolando, então assumi as rédeas. Disse que parece que você lutou 6 rounds seguidos contra o pé grande e que é bem provável que você não queira tocar no assunto. Eles prometeram não encher o saco, mas não sei se vão manter a promessa quando virem você ao vivo. Mas para você saber, não mencionei nada sobre isso aí. Ele apontou vagamente para o próprio rosto. Neil tocou a bandagem que escondia a nova tatuagem na maçã do rosto. Isso? Tudo isso aí, disse o iMac e assentiu quando Neil moveu a mão para o cabelo. Não sei os motivos do Rico, mas vou esperar pelas respostas. O que você decidir contar a eles é problema seu. O comentário quase derreteu o gelo no peito de Neil. Ele não sabia o que dizer, então apenas assentiu e olhou para o relógio. Não precisava buscá-los no aeroporto porque Matt havia pagado para deixar a caminhonete estacionada lá. Era para encontrá-los na Torre das Raposas, mas se estavam pegando as malas só agora, demorariam uns 20 minutos para chegar ao campus, vindos do aeroporto regional do norte. Quer que eu vá com você para mediar? Perguntou o iMac. Pro dormitório? Questionou Neil. O breve olhar de iMac para Neil era cheio de pesar. Para Colúmbia. Andrew seria liberado naquele dia. Assim que os outros deixassem os pertences no dormitório, iriam para o hospital Easthaven. Fazia 7 semanas desde a última vez que as raposas o viram e quase 3 anos desde a última vez em que Andrew estivera limpo. 2 deles sabiam como Andrew era quando estava sóbrio, os outros só tinham ouvido rumores desagradáveis e especulações. Não era nada provável que Andrew desse a mínima para o fato de quase terem feito picadinho de Neil, mas ele quebrara a promessa de ficar ao lado de Kevin na ausência de Andrew. Neil duvidava que o outro fosse aceitar bem o fato. Apesar disso, não estava preocupado. Vai dar tudo certo. Se não, pelo menos Abby vai estar de volta amanhã para remendar você. O iMac olhou para o relógio e desceu de onde estava sentado. Então vamos andando. Era uma curta viagem de carro até o dormitório dos atletas. O estacionamento atrás da torre estava quase deserto, mas alguns dos carros das raposas ainda estavam ali. Supostamente, os seguranças faziam rondas para evitar que os carros fossem arrombados na ausência dos donos, mas mesmo assim, Neil fez o iMac parar ao lado do carro de Andrew. Testou as maçanetas primeiro, depois verificou as janelas à procura de rachaduras ou sinais de vandalismo. Chutou os pneus e decidiu que estavam satisfatórios para a viagem. O iMac esperou com o carro em ponto morto até que Neil acabasse. Preciso ficar? Perguntou o iMac. Vou ficar bem. Vou falar pro Kevin ligar quando a gente estiver com Andrew, respondeu Neil. Carrega o celular e liga você. Boa sorte. Ele se afastou, e Neil entrou no dormitório. Os corredores tinham um leve cheiro de aromatizador e detergente. Alguém arrumara o lugar durante o recesso de fim de ano. O quarto dele ficava no 3º andar e dos 3 quartos das raposas, era o que ficava mais longe da escada. Ele entrou, trancou a porta e deu uma volta vagarosa pela suíte. Não havia nada fora do lugar, então colocou o celular para carregar e tirou as coisas da mala. O último item foi um maço de cigarros. Levou-os até a janela do quarto e acendeu um. Estava no 2º cigarro quando a porta da frente se abriu. O silêncio informava que Matt viera sozinho. Nick não conseguiria ficar quieto nem que sua vida dependesse disso. Neil ouviu o barulho da mala sendo colocada de lado e o clique da porta abrindo.
Deu a última tragada no cigarro e apagou-o no parapeito. Forçou os ombros a relaxarem, rezou para que sua expressão neutra fosse convincente e fechou a janela com força. Quando se virou, Matt estava parado à porta do quarto, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Matt mexeu a boca sem emitir som por alguns instantes, até que conseguiu dizer, chocado: "Meu Deus, Neil, não é tão ruim quanto parece. Não começa. Só, não começa, tá?" Matt passou os dedos pelo cabelo, bagunçando os fios espetados com gel, e se virou. "Espera aí." Neil foi até o corredor enquanto Matt saía da suíte. Quase no mesmo instante em que a porta se fechou, ouviu o som de um corpo batendo na parede. Neil escutava o tom de voz furioso de Matt, que descontava em alguém, mas as paredes eram grossas demais para que distinguisse as palavras. Neil se remexeu no lugar e cometeu o erro de olhar para a direita. A porta do banheiro estava aberta, o que permitia que ele visse bem seu reflexo. Os machucados em cores vivas espalhados por seu rosto eram horríveis, mas os olhos azuis que o encaravam de volta eram 1000 vezes mais assustadores. Neil engoliu em seco, suprimindo a náusea, e desviou o olhar. Voltou para pegar o celular e tirou-o do carregador. Não estava nem perto da carga completa, mas com sorte daria para ir até Colômbia. Neil desligou o aparelho com a intenção de ligá-lo quando precisasse, e o guardou no bolso. A tentação de se enfiar na cama era quase sufocante. Já estava exausto, e ainda tinha 7 companheiros de equipe para lidar depois que Matt terminasse. Teria sido impossível sobreviver se as meninas tivessem voltado no mesmo dia. Por sorte, as 3 só estariam no voo do dia seguinte, pela manhã. Teria uma noite inteira para se recolher e descansar. Neil se obrigou a esperar no quarto principal. Matt voltou 1 minuto depois e fechou a porta com firmeza. Dava para perceber o quanto estava se esforçando para permanecer calmo, mas mesmo assim havia uma rigidez em sua voz ao falar. "O treinador já gritou com você?" Bem alto e por muito tempo. "Não ajudou em nada. Não me arrependo e faria de novo se fosse preciso." Neil não deixou que Matt argumentasse. "As raposas são tudo para mim, Matt. Não vem me dizer que eu errei por fazer a única escolha que eu podia fazer." Matt o encarou por 1 minuto infinito, então respondeu: "Quero quebrar a cara dele em pedacinhos. Se ele chegar a menos de 1000 metros de você de novo, ele tem que chegar. Vamos jogar contra os Corvos na final." Matt balançou a cabeça e pegou a mala. Neil saiu do caminho para que o colega passasse, mas Matt lançou um último olhar para o rosto dele enquanto se encaminhava para o quarto. A raiva deu lugar à surpresa. Neil não retribuiu o olhar e foi em direção à porta. Quase conseguiu. Estava com a mão na maçaneta quando Matt disse: "O treinador falou para não perguntar sobre seus olhos. Eu achei que Rico tinha deixado eles roxos." Não era exatamente uma pergunta, então Neil não respondeu. "A gente volta daqui a algumas horas." Ele saiu sem dar tempo para Matt argumentar. Kevin, Nick e Aaron esperavam a 2 portas de distância, em frente ao quarto deles. Nick segurava 2 sacolas de presentes, mas as derrubou quando Neil se aproximou. Neil estava na metade do caminho quando viu um machucado no rosto de Kevin. A mancha vermelha que cobria metade de sua bochecha informava que um segundo hematoma não demoraria a se formar. Não era a primeira vez que Matt batia em Kevin e com certeza não seria a última, mas Neil pensou que deveria conversar com ele depois. Nada daquilo era culpa de Kevin. Neil se forçou a parar de pensar em Matt e focou nos 3 à sua frente. Não era de se surpreender que fosse mais seguro olhar para Aaron. A ruga que surgia no canto de sua boca era de curiosidade, não de pena, e seu olhar se demorou mais no cabelo de Neil do que nos machucados que cobriam seu rosto. Neil esperou para ver se ele perguntaria, mas Aaron se limitou a dar de ombros. Nick, por outro lado, parecia devastado ao encarar a aparência destruída do amigo. Assim que Neil se aproximou mais um pouco, Nick estendeu o braço e apoiou na mão na nuca dele. Puxou Neil com cuidado e apoiou o queixo na cabeça dele. Nick estava tenso, todo rígido, mas soltou um suspiro longo e trêmulo. "Nossa", Neil disse, com a voz embargada. "Você tá péssimo. Vai passar. Pelo menos a maior parte." "Não se preocupa", respondeu Neil. O aperto de Nick se intensificou de leve. "Nem pensa em dizer que tá bem. Não consigo ouvir você dizer isso hoje." Neil obedeceu e ficou em silêncio. Nick o segurou por mais 1 minuto e depois o soltou. Neil se virou para Kevin e sentiu um frio na barriga. Ele o encarava como se tivesse visto um fantasma.
Por mais que os outros tenham se assustado com a mudança brusca da aparência de Neil, os primos um pouco menos porque já tinham visto os olhos azuis dele na viagem para a Colômbia. Kevin sabia quem Neil era de verdade e já havia conhecido seu pai. Sabia exatamente o que aquilo significava. Neil balançou a cabeça em um apelo silencioso para que Kevin ficasse quieto. Não ficou nada surpreso quando Kevin o ignorou, mas pelo menos teve a decência de falar em francês. Diz que o mestre não aprovou isso. Eu não sei, respondeu Neil. Ainda estava tentando entender o borrão doloroso e sem sentido dos muitos dias que havia passado sob os cuidados de Rico. Lembrava-se vagamente das mãos de Jean se movendo para tingir seus cabelos. Achava que tinha sido uma das últimas coisas que haviam feito com ele, mas não conseguia se lembrar se Tetsuji, o tio de Rico, estivera presente. Rico disse que machucaria a gente se eu mudasse a cor de volta. Tudo o que posso fazer é abaixar a cabeça e torcer pelo melhor. Abaixar a cabeça, repetiu Kevin. Apontava para o próprio rosto sem acreditar. Rico me ligou no Natal para dizer que tatuou você. Quanto tempo acha que ele vai deixar você esconder antes de te forçar a exibir isso? A imprensa não vai falar de outra coisa, e vão encher você de perguntas sobre a tatuagem. Ele tá tentando fazer com que encontrem você. Neil sentiu um frio de medo na barriga que subiu até a garganta. Precisou se esforçar para impedir que transparecesse em sua voz. Vou entender como um elogio. Ele está tentando me tirar de cena antes das semifinais. Não perderia tempo fazendo isso, a não ser que ache que vamos ser um problema para a equipe dele. Isso quer dizer alguma coisa, não? Neil, pode deixar que eu me preocupo com isso, Kevin. Eu cuido de mim. Faz o que você faz de melhor e foca no X. Vê se leva a gente até onde não querem que a gente chegue. Kevin franziu a boca em uma linha fina e rígida, mas não discutiu. Talvez soubesse que era perda de tempo. Talvez entendesse que já era tarde demais. Nick olhou para ambos para ter certeza de que a conversa havia acabado, então pegou as sacolas de volta e deu uma para Neil. Presente de Natal atrasado, anunciou, um pouco triste. Ninguém sabia seu endereço em Newport, então achei melhor entregar pessoalmente. Eric me ajudou a escolher. Quando Neil olhou confuso, Nick acrescentou. Ele foi para Nova York por alguns dias para fazer uma surpresa de Natal. Kevin também tem um presente para você. Ele não me deixou embrulhar, então tá numa sacola plástica feia. Desculpa. Nick sacudiu outro presente, enquanto Neil pegava a sacola que era oferecida a ele. Também estou com o do Andrew. Na verdade, escolhi a mesma coisa para vocês porque é, tipo, impossível comprar presentes para qualquer um dos dois. Desculpa, não comprei nada para ninguém. Não estou acostumado a comemorar o Natal, revelou Neil. Ou você estava ocupado demais sendo destroçado para comprar presentes, né? Comentou Aaron. Nick parecia prestes a engasgar com a grosseria do primo, mas Aaron continuou como se não tivesse dito nada de errado. Kevin disse que você foi para lá por causa do Andrew. É verdade? Neil olhou para Kevin em advertência. É. Por quê? Perguntou Aaron. Ele não vai ficar agradecido. Ele não vai ficar agradecido por você ter matado Drake, retrucou Neil. Não importa. A gente fez o que precisava ser feito. Não ligo pro que o Andrew pensa. Aaron o fitou em silêncio. Estava procurando por respostas, mas Neil não sabia qual era a pergunta. Tudo o que podia fazer era encará-lo de volta. Por fim, Aaron balançou a cabeça e desviou o olhar. Neil queria pedir uma explicação, mas precisava poupar energia para lidar com Andrew. Se distraiu abrindo o presente de Nick. Embrulhado em papel de seda laranja estava um casaco preto. Parecia pequeno, mas era pesado. Iria protegê-lo do frio penetrante que se instalara na Carolina do Sul. Neil deixou Nick pegar a sacola de suas mãos. Obrigado, disse. Você ainda não tem roupas boas pro inverno, explicou Nick. A gente devia levar você para fazer compras de novo, mas achei melhor começar com alguma coisa. Não dá para continuar usando os moletons da equipe e achar que não vai pegar um resfriado. Serve. Neil abriu o zíper e começou a vestir o casaco, mas só conseguiu colocar um braço, porque sentiu uma dor lancinante no peito e na lateral do corpo. Congelou e piscou repetidas vezes para se livrar da falta de nitidez que dominava sua visão. Desculpa, disse, e se arrependeu na hora. Dava para ouvir a dor em sua voz, intensa o bastante para alterar seu tom. Nick parecia dominado pela culpa. Não consigo ainda. Eu que sinto muito. Eu não estava pensando direito. Vem cá, deixa comigo. Eu te ajudo.
Nick tirou o casaco de Neil e o dobrou. Posso ficar com isso até você se sentir melhor, tá? Tá bom. Neil respirou por alguns instantes, então tirou o presente de Kevin da sacola. Soube o que era assim que sentiu o peso. Tinha ficado absorto demais em suas anotações para não reconhecer a sensação de tê-las em mãos. À primeira vista, a pasta parecia o arquivo de um fã obcecado por Kevin e Rico. Uma procura mais minuciosa revelaria tudo o que Neil precisava para sua vida em fuga. Dinheiro, contatos do mundo do crime e o número de celular do tio estavam escondidos dentre os inúmeros artigos sobre X. Você não vai olhar? Perguntou Nick. Eu já sei o que é. Neil abraçou a sacola e olhou para Kevin. Obrigado. Eu não abri. Neil não queria lidar com Matt de novo, então achou melhor levar a pasta para a Colômbia e guardá-la trancada depois. Todo mundo pronto? Se você tiver certeza de que consegue dirigir, comentou Nick. Neil se encaminhou para as escadas sem responder. Os três foram atrás dele, seguindo-o até o carro. Kevin assumiu o lugar de sempre, no banco dos passageiros, e Nick se sentou com Aaron no banco de trás. Neil escondeu a pasta embaixo do banco do motorista e ignorou a dor ao se sentar. Assim que todos estavam acomodados, foram para a estrada. Havia pesquisado qual era o caminho para Easthaven no computador de iMac no dia anterior. Era fácil de chegar. Quase o mesmo caminho que percorriam até o Edensfield quando iam beber em Colômbia. A única diferença eram os últimos 15 minutos de trajeto, quando circulavam a capital e seguiam na direção nordeste. Neil não percebeu que tinha achado que o hospital Easthaven seria semelhante a uma prisão até que o lugar enfim surgiu em seu campo de visão, e a ausência de arame farpado nas cercas o surpreendeu. Não havia ninguém cuidando dos portões, e o estacionamento estava relativamente vazio. Neil desligou o motor e saiu do carro. Kevin veio logo atrás, mas Nick e Aaron se moviam mais devagar. Nick olhava nervoso para a porta principal. Quando percebeu que Neil observava, disfarçou a inquietação com um sorriso. É sério que você está com medo dele? Perguntou Neil. Que bobagem, respondeu Nick pouco convincente. Kevin estava logo atrás de Neil quando entraram, e o fato de Aaron e Nick terem ficado um pouco para trás não passou despercebido. Neil pensou que as ressalvas de última hora de ambos deviam deixá-lo um pouco mais apreensivo em relação ao que os esperava, mas não sentia nada. Entrou no saguão e se dirigiu para a recepção. Pinturas florais davam um toque de cor ao local e havia uma lareira na parede mais distante. O ambiente mirou no acolhedor e acertou na sala de exposição de catálogo. Pelo menos não tinha cheiro de antisséptico e doenças. Santo Deus! Exclamou a recepcionista quando ergueu os olhos do computador e viu o rosto machucado de Neil. Você está bem? Viemos buscar Andrew Miniard, declarou Neil. Não foi isso que eu quis dizer, retrucou ela, mas Neil se limitou a fitá-la em silêncio. Por fim, a mulher apontou para a prancheta à sua frente. Se vocês se registrarem, posso ligar para o Dr. Slosky e avisar que chegaram. Eles se aglomeraram em torno da bancada e se revezaram para assinar o papel. Neil foi o único que hesitou quando a caneta tocou a folha. Rico não permitirá que ele fosse Neil em Evermore. Cada vez que ele atendia por esse nome em quadra, Rico o espancava. Neil não tivera muita escolha, já que os corvos não sabiam qual outro nome deveriam usar. Mas Rico queria que ele soubesse os problemas que causará aos Moriyama por conta de seus álibis. A recepcionista esperava com a mão estendida, então Neil rangeu os dentes e escreveu seu nome junto ao dos outros. Entregou a prancheta e tentou aliviar a tensão nos ombros. Não levou muito tempo para um homem de meia-idade aparecer. Ele sorriu e apertou a mão de todos. Ergueu as sobrancelhas ao ver Neil, mas não fez perguntas. Meu nome é Alan Slosky. Fui o terapeuta principal de Andrew durante a estada dele. Obrigado por virem hoje. Principal. Nick repetiu. Quantos terapeutas ele teve? 4, respondeu Slosky. Ao ver a expressão de Nick, explicou. Não é incomum que nossos pacientes passem por diversos médicos. Por exemplo, um paciente pode passar por mim durante a terapia em grupo, por outro colega para uma sessão individual e intensiva e por um de nossos especialistas em reabilitação para receita de medicamentos. Escolhi a dedo a equipe de Andrew e posso assegurar que estão entre os melhores que temos aqui. Tenho certeza que isso fez muita diferença, afirmou Aaron. Pela forma como olhou para Aaron, Slosky notou o sarcasmo em sua voz, mas não mordeu a isca. Neil se perguntou se foi por prudência ou uma confissão não intencional de fracasso.
Posso contar com vocês para dar todo o apoio possível a ele nos próximos dias? Se tiverem perguntas ou precisarem de algum conselho sobre como proceder, por favor, fiquem à vontade para me ligar. Posso dar meu cartão. Obrigado, mas temos a Betsy, disse Nick. Ao notar o olhar curioso de Sloski, acrescentou, a doutora Dobson. Ah, sim. Sloski assentiu, olhou por cima do ombro para o corredor vazio, se demorou um pouco e então apontou para a sala de espera contígua. Por favor, fiquem à vontade. Ele deve descer em alguns instantes, só precisa registrar a saída do quarto. Eles se acomodaram na sala, Nick e Aaron em cadeiras separadas e Kevin dividindo o sofá com Neil. Neil olhava para a lareira sem de fato vê-la. Sua mente estava distante, à deriva entre o Líbano e a Grécia. O ambiente estava tão quente que dava sono. Tinha 2 semanas de sono atrasado. As noites dos corvos eram curtas, e a dor e a violência dificultaram bastante as madrugadas de Neil. Só percebeu que estava prestes a adormecer quando foi despertado pelo francês suave de Kevin. Eu sei como ele é, começou Kevin. Neil olhou para ele, mas o rapaz olhava para as mãos. O rico. Se você quiser conversar. Era a coisa mais estranha e constrangedora que ele já dissera a Neil. Kevin era conhecido pelo talento, não pela sensibilidade. Consideração e tato eram tão alheios a ele quanto o alemão que os primos falavam. O fato de ter se importado era tão inesperado que Neil sentiu como se um bálsamo estivesse sendo derramado por cada centímetro de pele machucada. Obrigado. Eu sei como ele é, mas não posso, Kevin gesticulou desamparado. Rico era cruel, mas precisava de mim para ter sucesso. Éramos os herdeiros do X. Ele me machucava, mas tinha limites que não podia ultrapassar até o fim. Era diferente com o Jean. Pior, o pai dele devia uma grana aos Moriyama. O mestre exigiu a presença de Jean na nossa quadra em troca de quitar a dívida. Ele era uma propriedade, nada além disso. Aos olhos deles, vocês são iguais. Eu não sou propriedade de ninguém, disse Neil baixinho. Eu sei como ele te vê. Sei o que isso significa, sei que não poupou você em nada. Não importa. Soava como uma mentira até para o próprio Neil, mas Kevin não retrucou. Já acabou, e eu voltei para onde pertenço. A única coisa que importa agora é o que vem a seguir. Não é tão fácil assim. Vou dizer para você o que não é fácil. Descobrir por meio do Jean que o treinador é seu pai, retrucou Neil, e Kevin se retraiu com força. Você não vai contar para ele? Eu ia contar, mas aí ele assinou comigo. Não consegui. Estava protegendo ele ou você mesmo? Os dois talvez, respondeu Kevin. O mestre não é como o irmão dele, e também não é como Rico. A quadra é o reino dele, a única área de atuação em que escolheu exercer o poder que tem. Nunca ergueu a mão nem a voz contra o treinador porque o treinador nunca representou uma ameaça genuína. Eu não sabia se uma confissão ia mudar a situação. Não podia arriscar. Talvez quando tudo isso acabar. Será que algum dia vai? Neil começou a dizer, mas o movimento próximo à porta o fez perder o fio da meada. Andrew estava parado à porta com Sloski às suas costas. Usava a mesma blusa de gola alta preta e o jeans com o qual havia sido internado. Tinha uma mochila pendurada no ombro, mas Neil não se lembrava de tê-lo visto fazer as malas antes de Betsy levá-lo. Neil poderia ter perguntado o que Astavin dera para ele, mas quando olhou nos olhos de Andrew, se esqueceu de como falar. Andrew estava com uma expressão impassível, o olhar tão vazio que Neil sentiu um frio na barriga. Andrew chegou, viu quem tinha ido buscá-lo e deu as costas. Aaron foi o primeiro a reagir. Havia sido ignorado pelo irmão por muitos anos. Ser olhado como se não passasse de uma pedra não era novidade. Aaron fez um gesto para Nick e foi atrás do gêmeo. Neil e Kevin trocaram olhares, pedindo uma trégua temporária e silenciosa e se levanta. Sloski disse algo para eles enquanto saíam da sala, mas Neil não perdeu tempo tentando decifrar as palavras. Sloski cumprirá seu propósito ao tirar Andrew da medicação. Neil não precisava nem queria nada mais dele. Quando Neil chegou à porta, Andrew já estava na metade do caminho em direção à saída do prédio. Aaron não o seguiu, mas atravessou o pátio para o estacionamento. Nick foi com ele, enquanto Neil e Kevin pararam para observar Andrew. Havia 2 lixeiras na esquina do prédio. Andrew enfiou a mochila em uma delas e Neil viu as roupas caírem. Neil duvidava que Astavin as tivesse fornecido. Era mais provável que Betsy Dobson e Andrew tivessem escolhido algumas roupas no caminho para conseguir que ele fosse admitido. Andrew olhou ao redor rapidamente e encontrou a família.
Usou-a como guia para localizar seu carro e ir até lá. Neil e Kevin foram atrás dele. Nick estava com as chaves e destrancou o carro para que ele e Aaron pudessem se amontoar no banco de trás. Andrew abriu a porta do motorista, mas não entrou. Ficou de costas para o carro, com um braço apoiado no capô e o outro na parte superior da porta, observando os atacantes se aproximarem. Kevin parou na frente dele para inspecionar o companheiro de equipe. Próximo à porta de trás ainda aberta, Neil hesitou enquanto assistia ao reencontro. Se Neil não soubesse que Andrew passará o último ano e meio protegendo Kevin com ferocidade, de modo quase territorialista, pensaria que eles não se conheciam. Andrew analisou Kevin parecendo meio entediado, então estalou os dedos para dispensá-lo. Ao que tudo indicava, nem mesmo os hematomas eram interessantes o bastante para que tecesse algum comentário. Kevin assentiu e contornou a frente do carro até o banco do carona. Neil não esperou para ver se Andrew olharia para ele de novo e entrou no carro. Andrew se sentou no banco do motorista quando todos estavam acomodados e ergueu a mão entre os assentos. Neil deixou o chaveiro cair na palma da mão do colega. Quando Neil abaixou a mão, Nick pegou seu pulso e deu um aperto breve e forte. É provável que a intenção fosse um pedido de desculpas pelo comportamento frio do primo, mas Neil sentiu o ardor crepitar no antebraço e descer até a ponta dos dedos. Seus pulsos estavam machucados por se debaterem contra as algemas de Rico, e as ataduras não eram grossas o bastante para protegê-lo. Neil não conseguiu se conter e estremeceu. Nick o soltou como se tivesse se queimado. Desculpa. Desculpa, sério. Eu não. Neil sentia a mão latejar, mas disse. Está tudo bem. Não está não, insistiu Nick e olhou para o primo. Quer dizer, meu Deus, Andrew, você não vai nem perguntar. Andrew aumentou o volume do rádio para abafar qualquer outra coisa que eles tivessem a dizer. Nick fez uma careta, mas Neil balançou a cabeça e acenou para que o outro deixasse para lá. Nick continuava com o mesmo olhar feroz, mas resolveu acatar o pedido silencioso de Neil por enquanto. Kevin estendeu a mão para mexer no volume apenas uma vez, ao que Andrew prontamente deu um tapa na mão dele e ergueu um dedo em advertência, sem tirar os olhos da estrada. Kevin cruzou os braços em uma declaração silenciosa de desagrado que Andrew ignorou. Antes que chegassem à metade do caminho para o interior do estado, a cabeça de Neil começou a latejar. Ele ficou feliz ao avistar a Torre das Raposas, e ainda mais feliz quando Andrew estacionou e o silêncio finalmente se instaurou. Neil foi o primeiro a sair e segurou a porta de Andrew quando estava prestes a se fechar. Andrew não se mexeu, mas havia espaço suficiente para Neil se inclinar e pegar sua pasta. Ele se endireitou e, ao se virar, viu que Andrew tinha se aproximado. Neil se viu obrigado a ficar grudado nele, mas por algum motivo isso não o incomodou. Ficaram longe um do outro por 7 semanas, mas Neil se lembrava exatamente o motivo de ele ter escolhido ficar. Se lembrava do aperto firme e do peso incontestável que podia carregar a ele e todos os seus problemas sem derramar uma gota de suor. Pela primeira vez em meses, conseguia respirar de novo. O alívio era tanto que era assustador. Neil não tivera a intenção de depender tanto assim de Andrew. Por fim, Andrew deu um passo para trás e olhou para Nick. Você fica. O resto pode ir. Neil olhou para Nick para ver se ele concordava em ficar sozinho com Andrew. Quando Nick assentiu devagar, Neil deu a volta no carro para se juntar a Aaron e Kevin. Kevin encarava Andrew por cima do teto do carro, como se tentasse enxergar por trás da máscara impassível dele. Neil teve que forçá-lo a se virar na direção do dormitório. Subiram as escadas até o 3º andar. Aaron destrancou a porta da suíte, mas quando Kevin fez um gesto para que se juntasse ao grupo, Neil balançou a cabeça. Esperou até que fechassem a porta e foi até o fim do corredor para ligar o celular. Quando a logo piscante sumiu e a tela inicial apareceu, ligou para o iMac. Estava começando a achar que ele tinha matado você e deixado o corpo para apodrecer na beira da estrada, disse o iMac assim que atendeu. Ainda não. A gente acabou de chegar. Se alguém precisar de alguma coisa, estou com o celular. E vê se tenta ficar com o seu ligado também. Sim, treinador, respondeu Neil, e voltou a desligar o celular assim que encerrou a ligação. Entregará as chaves dele para Andrew, então precisou bater para entrar no próprio quarto. Levou a pasta para outro cômodo e no fundo do armário, procurou pelo cofre, que agora continha apenas uma carta desgastada. Mesmo assim, ele a enfiou em sua pasta e a trancou por segurança. Ao voltar para a sala, encontrou Matt à sua espera no braço do sofá.
Neil retribuiu o olhar indagador com uma expressão cautelosa. Esperou pelas perguntas e acusações inevitáveis, mas quando Matt falou, foi apenas para dizer: "Você tá bem?" "Estou bem. Só para constar, eu não acredito em você", retrucou Matt. Neil ergueu um ombro cansado. "Você provavelmente não deveria acreditar em nada do que eu falo." Matt bufou, forçado e baixinho demais para ser uma risada. "Tenho a sensação de que essa é a coisa mais verdadeira que você me disse o ano inteiro. Mas olha só, quando você quiser conversar, estamos aqui." "Eu sei." Ele se surpreendeu ao perceber que era verdade. Sabia, só de olhar para Matt, que o companheiro de equipe acreditaria em qualquer coisa que Neil estivesse disposto a contar, independentemente do quanto fosse cruel ou improvável. Fizera a coisa certa ao ir para Evermore, e estava fazendo a escolha certa ao ficar com as raposas. Não importava o quanto se assustasse com o próprio reflexo. Era o único jeito de manter os colegas de equipe a salvo da crueldade de Rico, e era um preço baixo a se pagar. "Eu nunca estive em Nova York", comentou Neil. Não era o que precisava dizer nem o que o outro queria ouvir, mas Matt não pressionou. Matt contou histórias divertidas do fim de ano, desde o primeiro encontro sem jeito dos primos com a mãe dele até a gastança desenfreada de Nick. Matt levou Neil até a cozinha para mostrar os grãos de café que comprará em uma cafeteria local. Já estava tarde para tomarem café, mas Matt estava cansado da viagem e Neil ainda estava indisposto. Ele tirou os filtros do armário, enquanto Matt moía grãos para encher um dos bules. Neil estava enchendo o bule de água quando ouviram alguém bater a porta. Matt estava mais perto, então foi atender. Neil não conseguia ver quem era do ângulo em que estava, mas quando Matt deu um passo para trás em um convite silencioso, Nick surgiu no vão da porta. Não parecia ferido, mas estava nervoso, e era impossível ignorar a culpa em sua expressão quando encarou Matt. Me esconderia por um tempinho se fosse você", sugeriu Nick. "Andrew acabou de saber quem machucou Kevin. Tentei defender você, porque o Kevin mereceu e porque você pagou a fiança do Aaron, mas não sei se vai ajudar muito. Andrew parece ser o inimigo número 1 da lógica." "Valeu pelo aviso", respondeu Matt. Nick olhou para Neil. "Ele me mandou vir te buscar." "O que você contou para ele?" perguntou Neil. "Nada sobre você." Nick enfiou as mãos nos bolsos e deu de ombros, desconfortável. Ele quis saber de tudo, do julgamento do Aaron, do rosto do Kevin e dos corvos. "Contei para ele que nos classificamos pro campeonato e falei da briga no banquete de Natal. Não contei que você não foi para Nova York com a gente." Neil assentiu e voltou para o quarto. Primeiro pegou um maço de cigarros e o enfiou no bolso de trás. As faixas de Andrew estavam embaixo do travesseiro, onde Neil as escondera em novembro. Nick fez uma careta ao vê-las. "Talvez não seja uma boa ideia dar armas para ele agora", comentou Nick. "Vai ficar tudo bem", afirmou Neil, e seguiu pelo corredor até as escadas. Andrew esperava com os braços cruzados frouxamente e as costas apoiadas no corrimão. Seu olhar se voltou para os tecidos escuros na mão que Neil estendia e os pegou sem dizer uma palavra. Neil já tinha visto as cicatrizes dele antes, mas Andrew se virou para colocar as faixas. Quando os braços estavam escondidos, subiu as escadas em vez de descer. A escadaria dava para uma porta com a placa "Acesso ao telhado, somente pessoas autorizadas". Neil achou que estaria trancada, mas Andrew precisou apenas sacudir a maçaneta com força algumas vezes para abri-la. Pelos cortes precisos na porta e no batente, Andrew já havia mexido na fechadura havia muito tempo. Neil não perguntou, mas o seguiu em direção à tarde fria. Por estarem no alto, o vento batia mais forte, e Neil desejou poder usar o casaco que ganhará. Andrew foi até a beira do telhado e analisou o campus. Neil parou ao lado dele e olhou com cuidado para o lado. Ele não se incomodava com a altura, mas a falta de grades era perturbadora ao se tratar de uma queda de 4 andares. Neil pegou o maço de cigarros, tirou 2 e os acendeu. Andrew apoiou o seu nos lábios, e Neil protegeu o dele com as mãos por causa do vento. Andrew se virou para olhar para o colega. "Aceito uma explicação agora. Você não podia pedir respostas lá dentro, no quentinho?" perguntou Neil. Um pouco tarde para ter medo de morrer por vulnerabilidade. Andrew ergueu a mão, aproximando-a do rosto de Neil e parando quando os dedos estavam prestes a tocá-lo. Não olhava para os machucados na pele, encarava os olhos desprotegidos de Neil. "Fui eu que quebrei a promessa ou você que esteve mantendo a sua?" "Nenhuma das opções", respondeu Neil.
Sei que fiquei fora tempo bastante para você pensar nas suas preciosas mentiras, mas espero que se lembre de que contei uma verdade em novembro e que você me deve uma. É sua vez no nosso jogo, e você não vai mentir para mim. Nenhuma das opções. Eu passei o Natal em Evermore. Neil não deveria ficar surpreso que a primeira coisa que Andrew fez foi mexer na atadura em sua bochecha. Aaron e Nick a ignoraram, nem a notaram em meio a todas as gases e fitas. Andrew passará muito tempo cuidando de Kevin, então juntou as peças em um piscar de olhos. Puxou um pedaço da fita e arrancou a atadura como se quisesse levar o rosto de Neil junto. Neil se preparou para a violência, mas a fisionomia impassível de Andrew não se alterou ao ver a tatuagem em seu rosto. Isso é descer o nível, até para você, comentou Andrew. Não foi escolha minha. Você escolheu ir até Evermore. Eu voltei. Rico deixou você voltar, corrigiu Andrew. Estamos indo bem este ano, e a briga de vocês é pública demais. Ninguém teria acreditado que você tinha se transferido por vontade própria para Edgar Allan no meio da temporada. Andrew esmagou a atadura no rosto de Neil e ajeitou as fitas com dedos firmes. Não era para você sair do lado do Kevin. Esqueceu? Eu prometi que ia protegê-lo, e não que ia ficar atrás dele o tempo todo que nem você. E mantive minha promessa. Mas não desse jeito. Você já disse que isso não tinha nada a ver com o Kevin. Por que foi até lá? Neil não sabia se conseguiria verbalizar. Pensar já era quase insuportável. Mas Andrew estava esperando, então Neil sufocou a náusea que sentia. Rico disse que se eu não fosse, o Dr. Prush iria. Andrew cobriu a boca dele, reprimindo as próximas palavras, e Neil soube que tinha falhado. Rico disse que o Dr. Prush de Astaven usava encenações terapêuticas para ajudar os pacientes. Era uma linha tênue entre crueldade psicológica e abuso físico puro e simples, e Rico deixará claro que Prush estava disposto a cruzá-la se Neil desobedecesse. Ele devia saber que não podia confiar em Rico. O ódio fez parte do gelo nas veias de Neil derreter, mas era difícil aguentar a expressão entediada no rosto de Andrew. Alguns meses antes, ele estivera tão drogado que rira da própria dor e do próprio trauma. Hoje não se importava o bastante nem para fazer isso. Neil não sabia qual extremo era pior. Neil ficou em silêncio, então Andrew abaixou a mão. Não cometa o erro de achar que preciso da sua proteção. Eu tinha que tentar. Se tivesse a chance de impedir isso e não fizesse nada, como iria encarar você de novo? Como iria conviver comigo mesmo? Sua cabeça fodida é problema seu, não meu, afirmou Andrew. Eu disse que ia te manter vivo este ano. Você torna tudo 1000 vezes mais difícil para mim quando fica caçando jeitos diferentes de morrer. Você passou todo esse tempo cuidando da gente, respondeu Neil. E quem é que cuida de você? Não vem me dizer que você sabe se cuidar, porque nós dois sabemos que você não se cuida porra nenhuma. Você tem um problema de audição. Deve ter levado bolada demais no capacete. Será que consegue ler meus lábios? Andrew apontou para a própria boca enquanto falava. Da próxima vez que vierem atrás de você, sai do caminho e deixa que eu cuido da situação. Você me entendeu? Se isso significa perder você, então não, respondeu Neil. Eu odeio você, disse Andrew casualmente, então deu um último longo trago no cigarro e o jogou telhado abaixo. Você deveria ter sido um efeito colateral das drogas. Eu não sou uma alucinação, argumentou Neil sem jeito. Você é um sonho inalcançável. Agora vai pra dentro e me deixa aqui sozinho, respondeu Andrew. Você ainda está com as minhas chaves, lembrou Neil. Andrew tirou o molho de chaves do bolso e procurou a chave de seu carro. Em vez de entregar as outras de volta, jogou-as telhado abaixo, como fizera com o cigarro. Neil se inclinou para ver se ia acertar em alguém, mas a calçada estava vazia. As chaves caíram no chão com um baque, inofensivas. Neil se endireitou e olhou para Andrew, que não retribuiu o olhar, mas disse: não estou mais. Neil abriu a boca, mas mudou de ideia no último instante, afastando-se em silêncio. Desceu as escadas até o térreo e abriu as portas de vidro. As chaves tinham caído mais longe do que esperava, mas a luz do sol refletia no metal e permitiu que as encontrasse com facilidade. Neil pegou as chaves e viu o cigarro de Andrew a alguns centímetros de distância. As cinzas haviam se soltado por causa do impacto, mas um fio de fumaça ainda exalava da bituca. Andrew observava, ainda curvado sobre a beirada do telhado, como se estivesse pensando em se jogar. Neil não saberia explicar o motivo de ter feito o que fez a seguir, mas pegou o cigarro da calçada e o levou aos lábios.
Inclinou a cabeça para olhar nos olhos resolutos de Andrew e bateu 2 dedos na têmpora, imitando a saudação do outro. Andrew se virou e desapareceu. O sabor era de vitória, ainda que Neil não soubesse explicar o porquê. Apagou o cigarro com o sapato e voltou para dentro. Quando Neil chegou à suíte, Matt estava sentado no sofá. O café estava pronto no bule, e Neil teve uma sensação agradável ao segurar a caneca quente nas mãos frias. Matt o inspecionou enquanto se encaminhava para o sofá, provavelmente à procura de novos machucados. Neil se sentou com cuidado na almofada mais distante e inspirou o vapor da bebida. Onde a gente parou? Perguntou Neil. Matt suspirou, mas continuou a história de onde tinha parado. Descreveu para Neil a neve no Central Park e a contagem regressiva de Ano Novo na Times Square. Neil fechou os olhos enquanto ouvia, tentando visualizar a cena e imaginando por alguns instantes que também estivera lá. Não tinha intenção de dormir, mas um leve puxão na caneca de café o despertou de repente. Matt escapou por pouco do líquido e ergueu as mãos em rendição para acalmar Neil. Ei, sou só eu. A caneca estava fria e a luz no ambiente parecia estranha. Neil olhou pela janela, desejando ver o céu, mas as cortinas estavam fechadas. Ele permitiu que Matt pegasse a caneca e se levantou, cambaleante, quando o outro se afastou. Cruzou a sala tão rápido quanto seu corpo castigado permitia e puxou as cordas para abrir as cortinas. O sol estava baixo no céu ainda iluminado. Era o crepúsculo ou o amanhecer, Neil não saberia dizer. Ele pressionou as mãos na janela. Que dia é hoje? Pareceu que uma eternidade se passou até que Matt respondesse, e as palavras saíram devagar. Terça-feira. Crepúsculo então. Só havia dormido algumas horas. Neil, você tá bem? Perguntou Matt. Estou mais cansado do que pensava. Vou deitar mais cedo, respondeu Neil. A fisionomia infeliz no rosto de Matt demonstrava que ele não acreditava nem um pouco naquilo, mas mesmo assim não tentou impedi-lo. Neil fechou a porta do quarto com firmeza e começou o processo meticuloso de se trocar. Respirava com os dentes cerrados quando finalmente vestiu o moletom. Cerrou as mãos para impedi-las de tremer, mas subir até a beliche fez seu corpo todo trepidar. Era muito cedo, e ele estava dolorido demais para voltar a pegar no sono, mas puxou os cobertores sobre a cabeça e se forçou a parar de pensar. Espero que tenham gostado. Até o próximo livro.